sobre a saída do Egito, sobre tantas circunstâncias que somos ensinados na escola dominical, mas nós não nos atentamos de fato para a essência do livro, para a verdadeira mensagem do livro. E ao longo dos nossos estudos, nós descobrimos que o livro do Êxodo possui um caráter missionário, que o objetivo dele, de todos os acontecimentos, é fazer o nome do Senhor conhecido. Tá? Tudo que nós estudamos até aqui, ao longo desses 18 estudos, hoje 19, revelou esse propósito, a libertação de um povo que estava há 400 anos no Egito, que havia se esquecido do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Nós vimos que essa libertação tinha esse caráter, a condução desse mesmo povo pelo deserto, para forjar nele confiança nesse Deus, a forma como o governo do Senhor foi estabelecido por meio das tábuas, Deus dando a sua lei, dizendo que era dessa maneira que eles seriam governados, inclusive até mesmo o material do tabernáculo, que nós estudamos aqui, o material, as linhas, os panos, a maneira como ela seria construída. Então tudo isso foi dado por Deus para que o seu nome, para que o caráter dele, a essência dele fosse conhecido por aquele povo e consequentemente por todos aqueles que entrassem em contato com o povo de Israel. Hoje nós então chegamos ao final dos nossos estudos do livro de Êxodo, tá? Nas últimas semanas nós gastamos aí um tempo estudando a intercessão de Moisés diante do pecado do povo. Moisés sobe ao monte, passa ali um tempo, o povo não consegue esperar, Moisés acredita que Moisés está morto, então eles fazem ali o bezerro, e Deus, então, por meio daquele ato idólatra, resolve destruir o povo e acabar com essa história de Israel e fazer de Moisés uma grande nação. Então, nas 4 petições, nas 4 intercessões que nós estudamos aqui ao longo das últimas quartas-feiras, nós vimos Moisés intercedendo e buscando em Deus que ele não destruísse o povo. Nós vimos isso aqui de maneira bem clara, tá? Então hoje, só que nós encerramos com um certo suspense no ar, porque Moisés disse: se o Senhor não for, eu não vou, mas nós não sabemos como isso se deu, se realmente o Senhor vai com o povo. Então hoje a gente vai fechar o nosso estudo nessa perspectiva, tá? Hoje nós encerraremos vendo esses detalhes finais nos últimos capítulos do livro de Êxodo, que eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta em Êxodo, do capítulo 35, tá? Até o capítulo 40, que a gente vai fazer um panorama rápido para então fechar esse nosso curso, tá? Então vamos lá para o capítulo 35 nesse momento. Olha o que nós temos. 35, a partir do verso 4, diz assim: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai o que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas de madeira, de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o sacerdotal e para o peitoral. Veja bem, o capítulo 35 do nosso texto, tá? Essa parte final do livro, do capítulo 35 até o 39, se você prestar atenção, ele parece ser um retorno ao assunto do tabernáculo. Lembra quando nós estudamos o tabernáculo, capítulo 25, começa com essas mesmas palavras. Parece ser uma repetição, tá? Porque o que parece a nós, o que fica claro aqui, é que Moisés começa a narrar a respeito do tabernáculo, e aí ele faz uma pausa para contar o que estava acontecendo lá embaixo, no pé do monte, sobre o pecado de Israel, e o resultado disso. E então ele fecha o parêntese,
sobre o pecado e então volta a falar sobre o tabernáculo. Tá? É isso que está acontecendo aqui. É tanto que muita gente, quando vai estudar sobre o tabernáculo, aqueles que vão fazer estudos aprofundados a respeito do tabernáculo, eles pegam a primeira parte, omite o pecado do povo, pega a segunda parte e junta e dá um estudo só nessa questão. Só que o livro ou essa sessão não é para ser vista dessa maneira. Não é para ser estudado essa parte junto com essa, se esquecendo do meio. Tá? Porque o pecado de Israel foi inserido aqui no meio dessas duas sessões que tratam sobre o tabernáculo, porque tem um propósito, tá? Tem um porquê disso acontecer. Então, a gente vai tentar observar algumas questões ligadas a esse assunto nessa noite, para a gente então fechar. Então, em vez de revisar as discussões teológicas ou tentar levantar questões sobre o tabernáculo que nós já fizemos aqui, nós vamos então tentar entender essa questão do pecado e como o pecado do povo influencia na construção do tabernáculo, por que ele foi colocado ali. Tá? Nós iremos nos concentrar nesses detalhes e a função do pecado de Israel nessa influência na construção do tabernáculo mais adiante. Tá? Então, vamos ver duas questões muito importantes nessa compreensão, que é a ideia do pecado do povo, da presença do Senhor. Vamos ter alguns pincelados que nós já vimos, do arrependimento de Israel, que nós também tratamos um pedaço na semana passada. Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Veja, a intercessão de Moisés deixou claro para nós que a presença do Senhor no meio do povo é extremamente importante, tá? É extremamente crucial para os propósitos de Deus com aquele povo. Sem a presença de Deus, então a coisa não funcionaria, porque Deus havia estabelecido, havia liberto o povo, estabelecido que esse povo serviria como nação santa, a raça eleita, para demonstrar ao mundo a grandeza do nome daquele que o libertou. Moisés entende que, sem a presença de Deus, esse propósito parece que não aconteceria como planejado. Por isso ele havia dito lá na última intercessão: se o Senhor não for, eu não vou. Tá? Então Moisés entende isso. A verdade sobre a presença de Deus acaba se tornando extremamente evidente nessa última parte do livro, tá? Do que no início. Claro que a presença de Deus é importante, tá? Para o povo, para animar o povo, para fortalecer Israel, como vamos ver, mas ela fica de maneira mais evidente agora no final, porque nós estamos aqui prestes a caminhar para a terra. Tá? Então veja o que nós temos aqui. Duas das mais importantes afirmações teológicas dentro do livro têm a ver com a presença de Deus. Quer ver? Vamos lá, dois textos, bem rapidinho. Alguém abra em Êxodo 25, verso 8, e leia para mim. E Êxodo 29, 45 e 46. Êxodo 25, 8 e Êxodo 25, 45 e 46. Me darão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ok, 25, 8. Agora 29, 45 e 46. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ok, veja bem. Esses versos demonstram que tanto o material do tabernáculo, como esse desejo de Deus habitar com o povo, são extremamente importantes, tá? Para tudo que vai acontecer. Porque Deus diz: eu vou habitar no meio de vocês, eu serei o vosso Deus, tá? E todos saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito. Então, habitar com o povo estava ligado às nações do povo conhecer
quem é o Senhor, quem é aquele que habita com Israel, quem é aquele que destruiu o maior império da terra. Tá? O povo entendeu essa questão. O povo entendeu a importância da presença de Deus. O povo entendeu a importância da presença da divindade, tá? Que era realmente fundamental. E qual foi a resposta do povo a essa presença? O bezerro de ouro. Tá? Vejam bem. Foi o entendimento deles, tá, sobre a presença do Senhor que levou as pessoas a se aproximarem de Arão. Volte lá para o capítulo 32. Olha o que diz o verso 1. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Olha que interessante. O povo entende a ideia da construção do tabernáculo que foi dado lá atrás, a partir do capítulo 25, uma tenda onde Deus habitaria. Tá? Deus diz que vai habitar no meio do povo, mas se haverá uma tenda, então há uma necessidade de algo estar dentro da tenda. O que eles fazem? O bezerro. Tá? Eles apelam ali para a idolatria. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso já. Agora perceba que essa postura não se dá por insatisfação com o Senhor, porque até aquele instante o Senhor havia feito muito bem para Israel. Libertou, sustentou, alimentou, deu água, promoveu aliança, promoveu vida, disse que daria uma terra. Deus só fez bem ao povo. Tá? Não é por insatisfação ao Senhor que eles elaboraram aquele plano mirabolante de construir uma imagem. Tá? E nem mesmo com Moisés. Tá? Porque a ideia deles é que eles precisavam de alguém para conduzi-los à terra, porque Deus havia dito que isso aconteceria. Então, desde a saída do Egito, eles entenderam a importância da presença de Deus com eles. E o que acontece aqui? Eles, entendendo essa importância, eles buscaram então a presença do Senhor diferente daquilo que Deus havia estabelecido. Explicitamente no decálogo, porque Deus havia dito: não faça para vós nenhuma imagem de escultura, nada deve ser feito por eles. Como eles imaginaram? Tenda. Ele vai ter que habitar no nosso meio, então ele vai ter que habitar de alguma forma. Eles passam por cima do decálogo ou da lei e constroem então assim uma imagem. Tá? Eles constroem uma imagem para que essa imagem pudesse habitar no meio de Israel. E uma das ironias desse texto, ou do nosso texto, é que no exato momento em que o Senhor está instruindo Moisés a respeito de como Deus vai se relacionar com o povo, ou de como ele estaria presente no meio do povo, Israel estava buscando a presença de outra forma, com uma imagem. Mas vamos lá. Ao fazer isso, Israel rejeita o Senhor, pois ao exigir ou ao construir uma imagem, o povo está buscando um substituto para o próprio Yahvé, algo que era, e você sabe que é inaceitável. Deus afirma então que não seguirá com o povo como nós vimos, e sem a presença de Deus, como afirmou Moisés, os planos do Senhor para Israel não aconteceriam. Tá? Então veja, por que não aconteceria? Porque esse é o nosso ponto. Por que não aconteceria? Por dois motivos, por duas perspectivas. Tá? A primeira perspectiva de Israel, o povo de Deus, desde a saída, era completamente dependente do Senhor. Se Deus não fosse, como esse povo dependente de Deus iria se manter? Tá? Toda a motivação desse povo estava pautada sobre o fundamento de que Deus estaria com eles. É tanto que foi que Deus disse a Moisés quando Moisés teve dúvida ou se mostrou fraco para realizar essa obra? Alguém lembra qual foi a palavra de Deus a Moisés? Vá, porque eu estou
com vocês. Vamos conferir? Abra aí Êxodo 3:12, por favor. Alguém lê para mim Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Isso. Então veja, desde o início, nós temos um povo totalmente dependente daquilo que Deus se apresenta para eles. Diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Diga que eles não conheceram Yahvé, tá? Eles eram totalmente dependentes de Deus. Então, a ideia e a afirmação de que o Senhor não iria com eles, colocava tudo para baixo. Por quê? Porque Deus era a grande esperança. Se Deus libertou, Deus era a grande esperança de condução desse povo, tá? Além disso, em um momento de aflição, o Senhor procurou instilar confiança em Israel, precisamente prometendo sua presença a Israel. Olha aí, capítulo 6, verso 6 até o verso 8. Alguém lembra mim? Perceba que a presença do Senhor traz grandes promessas. Eu vou dar terra, eu serei com vocês, tá? Revelarei o meu poder por meio de julgamento, todos verão. Então, como se animar a prosseguir o caminho ou a ir para determinado local, mesmo que Deus havia dito que seria um local de bênção, que Deus limparia o caminho, mas como manter-se firme e alegre se Deus não vai estar presente? Tem também um detalhe quando a gente nota toda a narrativa do Êxodo, que é meio que a gente vê isso em Moisés, também a gente vê isso com o povo, que é Deus falando uma coisa, eles tentam interpelar com uma contraproposta e Deus tendo que reafirmar aquilo, reafirmar a promessa deles. Moisés faz isso no monte, Moisés faz isso, volta no Monte Sinai, ele retorna. Quando ele tenta rogar a Deus, ele tenta refazer uma contraproposta, o povo tenta refazer essa contraproposta primeiro no bezerro de ouro, depois nas ofertas, e segue uma semelhança entre como Moisés fala e como o povo fala em geral. Sim, e aí você percebe que existe essa dependência total de Deus. Então, são duas perspectivas ligadas aqui ao fato de que se Deus não for, a coisa não vai andar bem. A coisa tem que funcionar. E sem Deus, não vai. A confiança de Israel e finalmente a sua capacidade de sair do cativeiro para a liberdade vem em saber que Deus está com eles. Tá? A confiança se dá. É a ideia do pai se escondendo atrás do filho que destruiu o inimigo que queria bater na criança. Lembra lá? O Egito poderoso, Deus vai e destrói o Egito. Como é que Israel não vai se esconder atrás de Deus? É natural que isso vá acontecer. Tá? Então, a cena da idolatria, na perspectiva de Israel, fez com que eles pensassem sobre o peso do pecado deles. O pecado de Israel trouxe uma consequência muito séria. Deus não vai conosco, estamos perdidos. Tá? Se Deus não vai, eles não têm mais nada, então estarão sozinhos. A segunda perspectiva aqui é a do Senhor. Tá? A ideia do bezerro trouxe tragédias aqui de duas perspectivas, tanto de Israel quanto do Senhor. Porque a missão que ele pretendia para Israel também terminaria sem a sua presença, como Moisés argumentou de forma brilhante, como nós vimos aqui. Moisés vai deixar claro com seus argumentos ao Senhor
de que se o Senhor não for com o povo, aquilo que ele estabeleceu desde o início não tem sentido de ser. Porque as pessoas do mundo iriam conhecer Deus não como um Deus misericordioso que liberta e conduz a terra, conhecendo o seu caráter salvador e libertador, mas conheceria Deus como um Deus injusto, como um Deus opressor, e um Deus irônico que libertou para matar. O Senhor vai destruir o povo, vai abandonar o povo, o Senhor libertou. O que os egípcios vão pensar do Senhor? Isso foi aquilo que Moisés disse na sua argumentação. Tá? Então veja, sem a presença de Deus, os propósitos missionários de revelar esse Deus generoso e perdoador ficariam então por terra. O que se conheceria dele era um Deus que liberta das garras da escravidão para destruir esse mesmo povo pelo meio do caminho. Então veja, nós vimos isso aqui, nós vimos que Moisés atendeu a petição de Deus, restaura completamente o pacto, entendendo que a missão pretendida por ele será reduzida a zero se ele não estivesse presente por Israel, como o próprio Moisés afirma. Olha que interessante, abra aí 33, verso 16, também leia para mim. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então veja, Moisés, ele afirma mais ou menos dizendo, olha, como é que todos conhecerão que somos um povo separado, se o Senhor estiver conosco? O povo só vai saber que nós somos separados, eu e o povo, se a sua presença estiver conosco. E a presença de Deus seria vista de que forma? No tabernáculo. Tá? Então, o argumento de Moisés é extremamente lógico. Ele está dizendo, ninguém vai dar nada por nós se o tabernáculo estiver vazio. O que o povo vai pensar? Vai ser uma enganação. E não vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos libertou. Então veja, até o incidente do bezerro, a necessidade da presença do Senhor com Israel em prol de seus propósitos às nações não estava assim tão claro, mas agora começa a ficar. Tá? Porque deste ponto em diante fica claro que a obediência fiel de Israel depende do quanto eles conhecem ou quantos eles experimentam da presença do Senhor no meio dele. Quanto mais se conhece de Deus, tá? Isso deveria fomentar ou formar em nós um coração obediente. Não é isso que se espera de quem conhece? O que se espera de quem conhece é a obediência. Vamos lá, os meninos aí que estão na escola. Quanto mais você estuda, o que se espera de você quando vai fazer a prova? Tirar nota boa, não é verdade? Se você estudou geografia de ponta a ponta, se espera que você vai tirar 10 na prova. E se você não tira 10, o que seu pai faz? Dá um ataque, né? Por quê? Porque você deveria estudar. É a mesma ideia. A obediência vai vir do quanto você conhece. Se você estuda sobre Deus, se você conhece a Deus, você vai tirar 10. Você vai obedecer. E quando você não obedece, o que acontece? Deus vai dar uma lapadinha, dá uma bota no chão, diz, olha, não é assim. Então veja que essa é a mesma ideia. Então, do ponto de vista do Senhor e de Israel, vai ficar extremamente claro que a presença do Senhor é extremamente importante. Porque vai marcar o relacionamento de Israel com o seu povo, marcar o relacionamento de Deus com o seu povo, e vai também cumprir o propósito pelo qual Israel foi chamado, que é mostrar ao mundo o Deus Yahvé. Tá? Então, essa ideia da presença de Deus é extremamente importante, como nós vimos. Isso nos leva a uma segunda verdade, tá? Que, entendendo isso e a intercessão de Moisés, teve que promover o coração do povo, que é arrependimento. Eu até pincelei sobre isso aqui. Tá? Então veja, nós vimos que a ideia de Israel lamentar e chorar
quando recebe a notícia de que Deus não vai com eles, mas que Deus vai preparar o caminho e vai dar prosperidade, não promoveu felicidade ao povo, mas tristeza. Eles começam a chorar e a lamentar. Eu até perguntei, por que Israel chora em prantos, chama isso de má notícia, se Deus disse que eles teriam sucesso na jornada, que quando chegasse na terra seria prosperidade e dar em doido, como diz o outro? Por que Israel chora? Israel chora porque eles entenderam que o pecado deles afastou a presença de Deus, que era o mais importante. Tá? Então eles se arrependem. Mas aí nós temos uma prova maior de que realmente eles se arrependeram no nosso texto. Tá? Então veja, a maneira como o tabernáculo foi construído vai revelar que eles realmente, de fato, se arrependeram. Quer ver? Êxodo 35, verso 21 e verso 22. Alguém leia para mim. Veio todo homem cujo coração moveu, cujo espírito impelido trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. E eram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? O autor sagrado, ele é claro em descrever que havia disposição no coração para ofertar e construir o tabernáculo, que tudo foi de forma voluntária por cada um. E veio todo homem cujo coração se moveu, todo homem e toda mulher, eles foram doados voluntariamente. Perceba que a atitude das pessoas é enfatizada e que estavam dispostos. Olha, isso é bem interessante, porque vai chegar um momento em que mulheres dizem assim: gente, pare de doar, que nós já temos o suficiente. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês: tu acha que isso acontece nas igrejas hoje? É? A pessoa diz assim: pare de dar, nós já temos o suficiente. Mas lembra que na saída da igreja mandou pegar tudo que o povo tinha, que era para entregar riquezas para o povo? Sim. Não foi de graça. Nada de graça. Já estava tudo esquematizado. Não, mas o interessante é que a ideia voluntária aqui está no fato de que, quando eles foram fazer o bezerro, foi como Arão disse: tire as argolas, tire os utensílios de ouro e tragam. E eles levaram. Só que agora eles fazem voluntariamente. Eles entenderam que não era o bezerro, que aquilo era errado. E agora eles estão no caminho certo para aquilo que vai simbolizar a presença de Deus. Isso já marcaria eles como reconciliados com Sim. Deus dessa parte. É essa a ideia. Então, assim, o que mostra que houve arrependimento sincero é que agora há uma... O que é arrependimento? Não é uma disposição do coração diferente? Se antes o coração estava disposto para a idolatria, agora o coração está disposto à adoração sincera a Deus. Tá? Então, a ideia aqui é: a implicação é que Israel participou de bom grado na construção do tabernáculo. E como tem sido observado frequentemente, como nós falamos, onde o povo doou o seu ouro para a construção do bezerro, agora eles livremente doaram ao Senhor. Então, o contraste entre a doação de Israel e o bezerro e a doação ao tabernáculo sugere arrependimento sincero. E se nós observarmos aqui, eles estão seguindo a linha de Cristo. E como Jesus disse: onde estiver o vosso, é o contrário, aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o coração. O tesouro deles, no primeiro momento, foi para onde? O bezerro. E agora, na verdade, onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Bem literal agora. Bem literal. Extremamente literal. Revelou onde estava o coração
do povo. Então veja, para a gente tentar caminhar aqui para fechar essa ideia, o que nós temos aqui é que o povo se arrepende, o tabernáculo é feito, tá? Tudo como Deus preparou, como Deus estabeleceu, como Deus havia dado, só que existe informação preocupante ao final da construção do tabernáculo. Abra aí Êxodo 40. Pecado perdoado, povo de coração disposto. Moisés conseguiu ver as costas da glória de Deus escondido ali na fenda, tudo protegido. Parece que tudo caminha bem, tudo lindo. Aí o tabernáculo está pronto, levanta, aí o texto que nós lemos, né? Levanta-se o tabernáculo, coloca os varais, monta o candelabro, a bacia, tudo no lugar exato. E aí, olha o que acontece. Verso 34. Leia para mim. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso. Aqui indica que Israel se arrependeu, que Deus disse: eu vou com vocês. Tudo certo. A presença do Senhor no tabernáculo serve como evidência da completa restauração do povo. Tá? Só que falta algo. Olha o verso 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Havia uma separação. Ainda há separação. Estando tudo correto, ainda existe separação. Olha que tragédia. Se a presença é importante, ela está no meio do povo, mas ela está protegida. Não a presença de Deus, mas o próprio povo. Porque Deus disse que aquele que contemplar a glória dele seria consumido. Tá? Como é que o Senhor restaurará seus propósitos originais lá na criação, que é ter um povo seu, que é se dar a conhecer, manifestar a sua glória? Como é que isso vai se dar depois de tudo isso? Tá? Porque o texto vai mostrar que mesmo em meio a todas as indicações de que tudo foi restaurado, resta aqui algo, que nem tudo ainda está como deveria ser. Moisés não é capaz de entrar no tabernáculo. O problema do pecado é reintroduzido à história. Êxodo termina mostrando que mesmo morando no tabernáculo, Deus ainda não pode habitar de maneira livre, perfeita e plena com o seu povo. Tá? Essa é precisamente a razão do grito de Isaías ao ver o Senhor em seu templo. Você lembra o que Isaías diz? Ai de mim, porque sou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei do Senhor. Qual era a promessa? Morte. Ele disse: ai de mim. Veja, a restauração em Êxodo é real, ainda que parcial, mas é. Mas ainda o nível de separação permanece. Então veja, mais uma vez, aquilo que Êxodo nos fala das sombras é levado à realização de maneira muito plena. Porque se você observar, as Escrituras sempre vão trabalhar com essa proposta de terra prometida, de presença do Senhor, da glória de Deus. E aí, quando você chega no último livro da Bíblia, você vê algo fantástico. Vá lá para o Apocalipse agora, capítulo 21. Nós trabalhamos isso muito no nosso retiro esse ano. Apocalipse 21, verso 2 até o verso 4, diz assim. Apocalipse 21, verso 2 e verso 4, até o verso 4. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que fantástico. João tem uma visão desse encontro, só que ele diz que ele não vê um povo longe, ele vê a noiva adornada. O que a noiva sugere? Intimidade, entrar no recôndito, no quarto do marido, não é isso a ideia do casamento? Então, perceba que essa última imagem da morada de Deus com o povo traz uma imagem antes inimaginável. Se antes Deus estava separado lá no Êxodo, o povo fora para não morrer, agora Apocalipse, João nos traz a imagem do povo com intimidade com Deus, de uma noiva adornada por seu marido. Essa é uma imagem belíssima, né? Algo que sugere um relacionamento íntimo, que sugere intimidade, que olhar para o que nós estamos aqui seria impossível, porque no Antigo Testamento a nossa intimidade ela para no véu, a nossa intimidade, um véu que foi utilizado para proteger a presença de Deus no povo. A questão é, como essa intimidade vista por João ela foi possível? Diante de tudo que nós estudamos até aqui, como essa intimidade é possível? Essa intimidade só será possível se entendermos o que João também nos diz no seu Evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a ideia, então, vocês sabem disso, já foi falado várias vezes, a ideia do Cristo é que habitar ali, a mesma ideia de tabernacular. Ele tabernaculou entre nós. E eu preguei domingo, né? Profeta, sacerdote e rei. Eu falei isso. Ele completou essa obra. Domingo eu vou pregar sobre isso. Que quando ele termina a sua obra, o que acontece? O véu do templo se rasga. Não existe mais separação, porque ele tabernaculou entre nós. Tá? Ele se fez conhecido ao encarnar, ele exerce o papel de profeta, de sacerdote, de rei, quando vem a esse mundo. Sua morte destruiu a barreira da separação entre Deus e o homem. Sua morte nos protegeu da ira de Deus, que se revela com toda impiedade. Tá? Aí, para usar a imagem de Mateus do sermão do domingo, foi que a cortina do templo foi rasgada de alto a baixo, quando ele entrega a sua vida. O véu que guarda o Santo dos Santos, com seus 2 querubins, foi removido. É removido na morte de Jesus. E ele então restaura o acesso a Deus que começou no Éden, após o pecado. O ponto é, meus irmãos, que Jesus, e em Jesus, e particularmente sua morte, a comunhão com Deus é totalmente restaurada. Você percebe que a obra da redenção, eu tenho tentado sempre mostrar isso para vocês, né? Em todos os livros que a gente estuda. Então você percebe que a obra da redenção é nítida em todos os livros do Antigo Testamento. E como nós não podemos saltar ou esquecer, deixar de lado os livros do Antigo Testamento, porque o livro de Êxodo está falando sobre morada, sobre presença, mas de maneira parcial. E o Novo Testamento nos mostra como essa presença foi nos dada de maneira completa por meio de Cristo. Assim, aquilo que foi parcial e provisório, lá no final do Êxodo, cumpriu o que Deus prometeu. Porque agora Jesus, ele nos dá o cumprimento total disso. Ele habitará com o povo sem barreira. Eu acho muito interessante, porque o texto diz que Moisés não pôde entrar no Santo dos Santos, ou entrar na presença de Deus. Quando Moisés pede para ver a glória, o que Deus diz? Moisés, se você vê a minha glória, você não viu.
Então eu vou escorrer naquela pedra, que eu vou te cobrir. Quando eu passar, você vai ter um vislumbre das minhas costas. Tá? Você percebe que o que Cristo fez por você é algo grandioso, porque você não vai ficar na frente de uma pedra, você não vai ser coberto por um manto para ver apenas as costas. Você o verá face a face. E você não será consumido. Por quê? Porque Ele tabernaculou entre nós e revelou a sua glória, para que no dia final você esteja e viva na presença de Deus. Porque o próprio João vai dizer: e eis que eu vi a Nova Jerusalém, mas algo me chamou a atenção. Não há templo lá, porque o Senhor, nós habitaremos no Santo dos Santos, na presença dEle. E lá não haverá pecado, não haverá bezerro, não haverá idolatria, não haverá mais nada, porque tudo já passou, tudo ficou para trás. Tá? E aí eu fecho o nosso livro de Êxodo. O propósito de Êxodo se cumpriu, que foi conhecer o nome do Senhor. Eu disse aqui várias vezes. Esse grande Deus que promoveu isso, libertou você. Promoveu o êxodo na sua vida. Escravo pelo cativeiro do pecado. Você foi liberto. E hoje, guiados por aquele que é o pão da vida, daquele que é a fonte de água viva, quem come, quem bebe dele jamais terá fome e terá sede. Nós estamos peregrinando. Sim, não com as tábuas, mas com a lei completa em nossas mãos, caminhando para uma terra onde a certeza de sucesso que chegaremos lá é real, de prosperidade lá também. Só que o melhor de tudo, Ele estará lá conosco para viver para sempre na terra que não tiver o nosso Redentor. Por isso, o propósito missionário de Deus se cumpriu. E hoje nós estamos aqui, do outro lado do continente, nas Américas, no Brasil, totalmente distante de Israel. O nome do Senhor se tornou conhecido. E hoje vivemos por Ele e para Ele, aguardando o dia em que o veremos face a face. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude, e que Ele possa sempre fortalecer a nossa vida na esperança da redenção, na esperança de Deus. Então, nós encerramos os nossos estudos do livro de Êxodo, e a minha oração, a minha perspectiva é que cresçamos cada vez mais nessa certeza. Habitaremos com o Senhor e veremos face a face para Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tá? Vamos orar? Senhor, graças te damos por essa certeza que temos hoje, Deus. Por a certeza que a nossa caminhada até a terra prometida, até Canaã, sim, não é uma caminhada fácil. Ela foi aberta pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Foi por meio das suas chagas, do seu sofrimento, que o Senhor garantiu que não haja véu, que não haja mais separação. E sim, chegaremos lá, chegaremos ao final, porque aquele que fez a promessa é fiel para completá-la até o dia da sua volta. E por isso confiamos, peregrinamos hoje, juntos com irmãos queridos. Alguns chegam primeiro e já estão ao seu lado, Senhor. Nós ainda estamos aqui peregrinando, mas o certo é que por meio de Ti nós também chegaremos. Nada nos impedirá, nem o véu, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode nos separar do Teu amor, porque Ele foi visto em Cristo ao longo por nós. E hoje aguardamos o dia, Redentor, em que estaremos diante de Ti, contemplando a face do nosso verdadeiro Rei, do nosso grande profeta, do nosso grande sacerdote. E é esse dia que nós almejamos habitar com o Senhor, habitar em Sua presença,
presença que a gente sente hoje em nosso meio. Que sentimos quando fechamos os nossos olhos, quando oramos ao Senhor, quando ouvimos a sua voz. Mas aguardamos um dia em que não será apenas sentida, mas será vista plenamente. Obrigado por essa certeza que hoje temos no Senhor. Essa oração que te fazemos, Pai, com gratidão e com alegria em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus nos fortaleça.